Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a culpa que nós carregamos ao longo da nossa vida em términos de relacionamento ou em situações, em brigas de família, brigas de amizade. Eu recebi um e-mail essa semana muito longo e li tudo com muita atenção e ficou isso na minha cabeça. A namorada terminou com ele, mas ela era extremamente ciumenta, sufocava demais ele mesmo, segundo ele não dava motivos. E hoje, com o término, ele se culpa. Eu atendi também uma paciente por um tempo, que também foi a mesma coisa, um namorado terminou com ela e por alguns motivos, e mesmo hoje ela percebendo que ele já mantinha contato com uma outra pessoa, ela puxa a culpa pra ela como se o final do relacionamento tivesse sido dela, né? Eu tenho também um outro caso que a pessoa tá vendo que o relacionamento, a paixão, o fogo, até o amor mesmo já não existe mais e ela se culpa porque o parceiro a ama e ela não consegue retribuir. Nós puxamos muito a culpa pra nós das coisas, né? Um término de relacionamento não significa necessariamente que da outra parte pecou em algo, errou em algo e que isso fez com que se rompesse. Muitas vezes a pessoa mudou, os processos internos dela mudaram e fizeram com que ela já não quisesse mais aquele relacionamento, seja pelo motivo que for, porque nós podemos ser o melhor parceiro do universo, mas se aquela pessoa já não se sente mais em casa com aquilo, não faz sentido. Então nós puxamos a culpa para nós como se o término tivesse sido, sim, nossa culpa. Ai, se eu tivesse feito diferente, se eu agisse diferente, se eu tivesse me controlado, se isso, se aquilo, se aquele outro. E num término é muito, muito importante a gente rever, sim, a nossa parcela. Mas um relacionamento não acaba única e exclusivamente por parte de um, né, gente? Sempre tem outras coisas que estão somadas a isso. O mesmo vale para, às vezes, uma briga, alguma coisa, a gente acaba puxando a culpa para nós. Se a pessoa leva tranquilamente, tá tudo bem. Agora, se a pessoa fica com aquela mágoa com a gente ou corta relações, a gente puxa a culpa para si. Já perceberam? Então, mesmo brigando e a gente falando cobras e lagartos, se a pessoa levou tranquilamente, talvez nem desculpa a gente vai pedir pelo que a gente falou. Agora, se a pessoa se sentiu mal, aí vem aquela culpa, sendo que a atitude foi a mesma. O que mudou foi o peso que sobre nós ficou. Às vezes acontece também da gente puxar para nós quando a gente manda mensagem para alguém, a pessoa não responde, ou em algum dia a pessoa respondeu meio seco, um bom dia, ou você tentou desengatar ali uma conversa com uma pessoa que você sempre conversa, naquele dia ela foi um pouco mais seca, e a gente já pensa o que eu fiz, o que aconteceu, o que eu falei, tenta lembrar na memória o que aconteceu, e lá vem a culpa também que a gente puxa para si. E por que a gente faz isso, né? De certa forma, a gente se responsabiliza porque talvez na nossa mente, se eu me responsabilizar, eu posso fazer alguma coisa para mudar. Então, no final de um relacionamento, é isso que acontece. Quando a pessoa puxa a culpa toda para ela, nesse processo, ela enxerga o relacionamento um pouco distorcido do que realmente foi. Naquele final, quando ela não estava satisfeita e fez com que aquilo terminasse da parte do outro ou da dela mesmo, ela tem força o suficiente para dar um fim naquilo. Agora, depois que passou um tempo, a nossa mente esquece um pouco as coisas ruins e acaba lembrando das coisas boas. E dela puxa para ela a culpa, eu tinha que ter feito assim, tinha que ter feito assado, sem lembrar de que realmente tinha conteúdo suficiente para um término. E muitas vezes a gente se dá por inteiro no relacionamento, faz tudo que a gente pode e ainda assim quando termina a gente puxa a responsabilidade para nós. Porque a gente acredita que se mudar isso, se mudar aquilo, se mudar aquele outro, se eu fizesse assim, se eu fizesse assado, as coisas vão se resolver. E muitas vezes o parceiro realmente só não quer mais o relacionamento. Muitas vezes num término, quem termina, o discurso que é feito para o término, os argumentos que são utilizados nem sempre são verdade. Quantas pessoas
Quantas pessoas não têm coragem de expor os verdadeiros motivos para o término? Quantas pessoas não falam absolutamente nada e são pegas da noite para o dia, né? O parceiro é pego da noite para o dia. Então aqueles argumentos nem sempre são reais. E vai daí você entender até que ponto sim você se sente culpado. Existem pessoas que não conseguem arcar com seus próprios problemas, com seus próprios erros. E aí termina o relacionamento e joga tudo nas costas do outro. E aí o outro, nossa, então a culpa foi minha? E abraça aquilo como verdade. Abraça aquilo como verdade. Isso é um processo normal do luto. Isso tá dentro. Só que é um processo que, assim como começa, acaba. Tem pessoas que permanecem por muito tempo nisso. E aí vai atrás incessantemente do parceiro, quer explicação e quer dizer que vai fazer diferente, promete mundos e fundos. E quando tá tudo bem, não puxa essa culpa para si. Então é porque a gente se imune como uma forma de tentar salvar aquilo, mesmo que não seja uma realidade. O mesmo vale para quando a pessoa nos trata diferente, nós puxamos a culpa pra gente como se a gente tivesse dito, tivesse feito, mas é um processo dela. Ela talvez não está num bom dia, ela talvez está enfrentando alguma situação. E ainda assim, quando nós realmente fizemos algo que nós devemos mesmos nos culpar para aprender, para fazer diferente, a culpa, gente, quando a gente está sentindo culpa, é uma das vibrações, se não a mais baixa. Porque ela nos impede, ela nos deprecia, a gente vai se sentindo cada vez menos, cada vez pior, cada vez mais culpado, vivendo no passado, aumentando demais aquela situação. Então a culpa só serve para que a gente olhe para o que fez e não repita, e aprenda com o erro. Fora isso, ela tem que ficar lá atrás junto com o que aconteceu. Aprendi, revi, ok, não vou levar adiante, mas também não vou levar a culpa adiante. Então a gente tem que ter um pouco de bom senso, de olhar e ver o que realmente é parcela que me cabe, ok, e o que não é do outro. Eu também não preciso encarar as coisas como agora porque eu sou culpada de algo que tenha acontecido, eu sou uma merecedora de sofrimento. Porque eu fiz algo errado no passado, tenho outro paciente nessa mesma situação, né? Fez algo no passado que se envergonha e carrega até hoje, anos depois, aquela situação que o remoe. Então, nós somos seres humanos que, assim como a gente acerta, a gente erra. Todos os dias a gente se transforma. Todos os dias a gente muda um pouquinho o nosso grau de consciência. Então eu não posso me julgar por algo que aconteceu lá atrás. Eu posso olhar, me arrepender, aprender com aquilo e me redimir. E tentar mudar de certa forma qualquer dano que eu tenha causado para as pessoas ao meu redor. É o máximo que eu posso fazer. Passado não é sentença, sempre falo isso. Então a gente não precisa pegar a nossa culpa, colocar embaixo do braço e seguir vida fora. Não precisa ser assim. Busca resolver essas questões internas. Resolve essas coisas dentro de você, né? Olha com verdade. Olha com um pouquinho mais de razão, menos emoção nesse caso, e analisa se você realmente tem culpa disso tudo que você está carregando. Se toda essa bagagem de culpa, todas elas são suas de verdade, ou você pode compartilhar aí com algumas pessoas, ou melhor ainda, deixar todas elas lá no passado, independente de quem seja. Dá uma olhada nisso, mas você não precisa se chicotear todos os dias por algo que aconteceu, que você fez, mesmo que seja algo vergonhoso. Atire a primeira pedra quem nunca fez algo de errado. Atire a primeira pedra quem nunca magoou ninguém. Isso não é uma muleta, mas isso é uma forma de você olhar e perceber que tá tudo bem, que tá tudo bem. E mais, que essa não vai ser a última vez que você vai errar. Com muita, mas muita probabilidade aí você vai errar de novo. E tá tudo bem. Se nós fôssemos seres perfeitos, que não erramos, que conseguimos decidir com uma forma tão plena todas as coisas, nós não estaríamos nesse mundo onde nós estamos agora. Então se trate com mais compaixão, se trate com mais amor. Se você tem essa flexibilidade para com o outro, com o erro do outro, traga essa flexibilidade para você também. Ok, errei,
mas não posso nem não mereço levar isso por vida fora. Então vamos olhar um pouquinho mais para as nossas culpas, um pouco mais com clareza, com racionalidade. Certo? Espero que esse vídeo dê uma tranquilizada e uma leveza um pouco mais em todas as culpas de quem estiver assistindo o vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo para vocês e até lá.